Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar essa nossa playlist aqui dos Design Patterns. Eu já estou com o meu VS Code aberto e já estruturado aqui para a gente entender melhor. Mas eu quero começar apresentando um pattern bem tranquilinho, bem interessante, mas ao mesmo tempo muito poderoso nas nossas construções. É o padrão do adapter. Vamos entender um pouco qual é a motivação da gente utilizar esse cara, como que nós aplicamos ele aqui no nosso projeto e principalmente o conceito que a gente tem aqui por trás. Então, antes de eu entrar diretamente aqui, olha, no meu projeto do VS Code, eu quero, na verdade, abrir aqui o Google Chrome, né, e passear um pouquinho, rapidinho, em uma contextualização. Aqui eu tô, né, no site do Refactoring Guru, que a gente já falou no nosso encontro anterior. E olha só, vamos dar uma olhada aqui na parte do adapter. Também conhecido como adaptador ou wrapper. O adapter é um padrão de projeto estrutural que permite objetos com interfaces incompatíveis se colaborarem. Então, a gente vai fazer essa colaboração entre duas partes do projeto. Aonde que isso daqui fica mais visível? Olha só, eu vou trazer aqui um desenho que eu cheguei a fazer, que é exatamente a funcionalidade do adapter sendo expressada aqui de uma maneira bem simples. Se a gente tem um primeiro elemento e a gente quer fazer com que esse elemento ele acabe tendo uma boa relação com esse nosso segundo elemento, você pode colocar um adapter ali, você pode fazer com que você tenha uma adaptação. Aonde que isso daqui é interessante? Por que que é bom a gente colocar adapters em algumas situações ali no nosso projeto? Vamos lá, eu vou descer aqui, olha, e trazer um exemplo mais real, né, dessa utilização. Vamos supor que a gente tem aqui, olha, um projeto que ele possui uma framework, por exemplo, né, um Fast API da vida, um Django, um Flask, assim, em Python, e a gente faz com que esse framework ele interaja com a nossa regra de negócio. Para isso, a gente coloca necessariamente um adapter entre esses dois elementos aqui, porque dessa forma você consegue separar a sua regra de negócio de ter todo o contato com o nosso framework. Isso é muito interessante porque se eu quiser lá na frente trocar o framework, imagina, por exemplo, que eles acabaram fazendo, né, um framework muito mais performático, por exemplo, que o Fast API, eu vou querer trocar esse framework. Então, é muito comum a gente fazer uma troca de framework junto com uma troca de adapter. Isso daqui mantém a sua regra de negócio. Então, olha aqui, nesses dois casos, a regra se manteve totalmente inabalada. Isso daqui é um grande interessante da gente acabar mexendo com o adapter. Vamos ver isso daqui em código para ficar até um pouco mais claro o que quer dizer esse tipo de padrão? Olha só, eu vou puxar aqui, olha, para o meu VS Code e nota, o que nós temos aqui é simplesmente uma rota feita com um framework, né, de Python que é o Flask. Então, olha só, eu estou utilizando aqui, né, um run Flask aqui nas minhas pastas e eu tenho aqui, olha, uma rota que ela é, né, num método post aqui. E aqui, né, eu acesso a partir de usuário e coloco aqui um nome de user. Antes de eu entrar na rota e fazer todo o meu processo, nota que eu tenho aqui, olha, uma função que se chama requestAdapter. E é exatamente esse caso que nós vimos aqui, olha, de colocar um adapter no nosso projeto. Como é que isso funciona? Vou voltar aqui, olha, para o nosso VS Code e vou entrar nessa função. Na verdade, eu tenho aqui o arquivo separado de adapter. Então, nota que a única coisa que eu estou fazendo, na verdade, a partir desse adapter, é retirando alguns elementos que eu utilizo ali da minha framework para, com eles, acabar acessando aqui, olha, a minha lógica, né, a minha regra. Eu coloquei aqui comentada para a gente não entrar muito, né, no detalhe. Mas a gente tem aqui uma regra de negócio com o nosso controller. Eu pego esse meu HTTP request, eu extraio aquilo que eu necessito da minha framework e extraindo isso que eu necessito da framework, eu jogo para frente. Nota que, desse modo, a framework não vai ter uma interação
totalmente direta com o meu caso de uso. Eu preservo a minha lógica desse jeito, totalmente pura. Então, é isso daqui que a gente tem no adapter. Vamos rodar e vamos entender um pouco desse código aqui funcionalmente. Eu vou pegar aqui, olha, o meu terminal e Python 3, run, eu vou rodar aqui o Flask, beleza, ele está aqui rodando. E se eu pegar aqui, olha, o meu Postman, eu vou fazer simplesmente uma requisição HTTP, né? Vou bater aqui na minha porta 5000, beleza, tô batendo. Aqui, né, vai aparecer uma resposta Olá Mundo, que é o que eu programei lá. Só que o interessante, eu fiz um print aqui, olha, do meu adapter. Isso daqui é a minha interação HTTP que eu coloquei lá no meu adapter. Ou seja, é esse cara aqui, olha, eu estou fazendo um print do que vai na minha regra de negócio. E você pode ver que eu estou tirando aqui, olha, a informação de body, a informação, por exemplo, de path param. Eu estou tirando tudo que é de necessário que eu gostaria da minha framework, olha só, a URL, IPv4. Eu estou tirando o que é necessário para que assim eu não necessite, né, de fazer essa mesclagem aqui do meu caso de uso com a minha framework. Então, a gente entra nesse caso interessante aqui, que é o seguinte: e se eu trocar de framework, o que acontece, né, com o nosso projeto? Bom, eu vou pegar essa outra framework aqui, olha, que é o Run Scenic. Esse Scenic aqui, ele é uma outra framework que a gente tem em Python. Só que nota que agora a gente tem uma certa diferença, né? Em um caso, eu tenho aqui, olha, o Flask, e no outro eu tenho o Scenic. E nota que os dois códigos, eles são totalmente diferentes. E o que a gente vai fazer? Eu vou agora fazer uma adaptação aqui do meu adapter para que eu ainda possa ter, por exemplo, a minha regra, né, o meu caso de uso aqui, minha regra de negócio, só que agora funcionando para o Scenic. Eu não preciso de trocar nada na minha regra de negócio. Eu só preciso chegar aqui, olha, no meu adapter, que é exatamente esse cara aqui, e adaptar ele agora para o Scenic. Então, é exatamente isso, né, que a gente tem de funcionalidade aqui para a gente trabalhar com duas frameworks sendo trocadas de modos bem simples. Então, eu vou chegar aqui, vou fazer o seguinte, olha só, vou tirar essa importação aqui do Flask, vou levar isso daqui mais para cima, deixa eu tirar aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, request, e eu vou colocar aqui também user. Olha como é que eu estou adaptando aqui, olha, o meu adapter, né? Eu vou fazer o seguinte, para eu tirar um body do Scenic, eu faço o seguinte, try, e aí vou colocar aqui body igual a request.json, vou colocar um exception aqui, exception, se der algum problema nessa retirada aqui de body, o meu body ele vai ser um elemento vazio, né? Aqui nessa função, a gente precisa de fazer ela como se fosse uma função assíncrona no Python. Muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, no Fast API e outras coisas assim. Aqui, olha, eu tenho algumas informações do meu return, mas eles estão totalmente alinhados com o Flask. Então, por exemplo, eu coloco aqui, olha, que os meus headers, ele é igual a um dicionário, certo? Desse request. Opa, deixa eu pegar aqui, olha, desse meu request. Headers, né? Estou transformando os headers num dicionário. Beleza. E agora eu continuo fazendo o seguinte, os meus query params vai ser request.args, e eu posso colocar também, né, que os meus path params vai ser, por exemplo, né, e aí eu consigo pegar aqui, aproveitar user de user. Feito isso, eu substituo todo mundo aqui, né, então eu vou colocar os meus headers aqui. Nota que agora eu estou só trocando o meu adapter. Vou colocar o path param aqui.
beleza? O body, eu vou colocar ele aqui. A gente pode até ser um pouco mais semântico, né, e falar o seguinte, olha, body é igual a none, e aqui ele tem a troca, ou então, né, vou deixar desse jeito aqui, ou até mesmo, né, falar que o body começa como um dicionário vazio, mas eu vou colocar desse jeito aqui com o none mesmo por enquanto. E aqui, né, terminando com o path_param, eu não vou recolher o URL nem IPv4. Vou deixar o meu adapter desse jeito. Então nota que agora eu adaptei, né, esse carinha aqui para a utilização do Scenic. E feito isso, eu posso chegar aqui, olha, no meu código do Scenic e fazer o seguinte. Beleza, aqui eu estava fazendo o meu adapter em relação ao Flask. Vou fechar aqui o meu servidor e agora em vez de run Flask, eu vou colocar um run scenic.py. Beleza, o Scenic está rodando, é uma outra framework aqui do Python. Eu vou pegar aqui o meu Postman, certo? E vou bater aqui no send. Deixa eu só conferir aqui. Ele está na porta 5000, perfeito. Bate aqui no send. Beleza, estou chamando o Scenic e ele está, né, retornando para mim tudo que é necessário que a gente fez aqui. E dessa vez eu estou atualizando aqui, olha, as minhas requisições HTTP, as informações do meu request para jogar no meu use case. Então nota que ele é um caso bem simples mesmo, mas ao mesmo tempo muito poderoso. A gente trocou aqui de framework numa facilidade que é só trocar uma única função do nosso projeto. O que a gente fez foi exatamente esse tipo de alteração aqui em tempo real. Bom, esse é o padrão adapter, é um padrão que eu gosto pra caramba, e deixa aqui nos comentários o que você achou, né, de conhecer esse primeiro design pattern. Bom, a gente se vê nos nossos próximos encontros, onde a gente vai apresentar outros padrões também, e até mais!